Shalom para vocês que me veem agora. Eu quero falar sobre Jó hoje. Jó, sim, Jó. Muitas vezes as pessoas leem o livro de Jó, que é um livro poético. Cada discurso de cada amigo da onça de Jó tem poesia. As falas de Jó são poéticas. A fala de Deus é poética. A fala de Eliú é poética. Eliú, o verdadeiro amigo de Jó. Gente, vamos prestar bem atenção. Jó era um homem correto? Sim. Você vai ler o livro de Jó e você vai ver que ele fazia sacrifícios junto com a família, que ele dava para as pessoas, que ele atendia quem precisava. Não vou ficar citando aqui as qualidades de Jó. E o que aconteceu? Satanás foi diante de Deus, perambulando pela terra, e manteve um diálogo com Deus. E o que aconteceu? Deus falou para Satanás: escuta aqui, você já viu o meu servo Jó? Como ele é maravilhoso, como ele é bom? E foi citando as qualidades de Jó. E o diabo falou então: tira isso dele, tira aquilo para ver se ele não vai murmurar, se ele não vai blasfemar, como ele não vai te amaldiçoar. E Deus deu direção a ele: isso você pode fazer. Então o que Satanás fez? Ele começou num ponto e terminou quando Jó estava com escaras, com feridas na pele, que hoje nós podemos até dizer que era um câncer de pele. Mas primeiro Satanás tirou as coisas de Jó, os animais, depois ele tirou os bens, tirou os filhos, matou os filhos. E por fim, cada vez que ele ia ao Senhor, o Senhor dizia: não, meu servo é bom, ele não vai fazer nada errado. Eu estou trazendo essa história numa linguagem moderna, não dentro da linguagem bíblica. E o que aconteceu? Ele chegou para Jó e trouxe essa doença na pele. Aí o que fez a mulher de Jó? Disse a ele assim: amaldiçoa a Deus e morre. Porque a mulher de Jó ficou, talvez para importunar a Jó e ser como ali um braço do inimigo. E Jó disse assim: não, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí você fica perguntando: puxa, mas como? Né? Muitas vezes a gente se perguntou sobre isso. Por quê? Por quê? Veja, Jó tinha uma brecha. Quando nós temos brecha de coisas que fazemos erradas ou falamos, nós damos lugar ao inimigo. Por isso que é tão difícil a gente viver no mundo de hoje. Porque volta e meia podemos dar brechas e temos que cuidar para não tê-las. E qual era a brecha de Jó? Está num versículo bem pequenininho que diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. O que ele temia? Perder tudo. Perder dinheiro, perder plantação, perder os filhos, perder a vida, ficar doente. Você, quando teme alguma coisa, você com certeza está dando brecha ao inimigo. Por quê? Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de ousadia. E Jó pecou nisso. E o pessoal começa a falar de Jó, e vem os 3 amigos, entre aspas, não é? Zofar, Bildade e Eliúde, cada um deles discursando, porque eram verdadeiros discursos poéticos,
a respeito do que Jó tinha ou não tinha que fazer, quando eles mesmos também eram errados. Agora, para e pensa. Acontece algumas vezes na sua vida, ou aconteceu na vida de alguém conhecido seu, em que você está nesta situação, em que você tem algo muito difícil, que você tem que ter não só resiliência, mas paciência, e vem as pessoas do teu lado e começam a dar sugestões e a falar contra você, de uma maneira tão amigável, mas fala contra você. Não é? Pensa bem o caso de Jó. Põe-se no lugar dele. Ou se põe no lugar de algum amigo seu ou amiga sua que está passando por uma dificuldade e não está sabendo administrar. Porque Jó não sabia administrar. Ele não se levantava contra Deus, mas ele não entendia, ele perguntava. E ao mesmo tempo ele se justificava. Porque não é fácil para qualquer pessoa que passe pelo menos 10% do que Jó passou. E esses amigos inimigos ficavam dando a ele, dando palavras que não eram as palavras de Deus. E eram todos velhos, idosos, pessoas experientes na vida, não é? Aí você vai dizer assim, ai, nossa, o livro de Jó é muito ruim de ler, não gosto. Não, tem que ler. Tem que ler o livro de Jó. Já li não sei quantas vezes. Mas chegou um momento em que apareceu na palavra, não se sabe quanto tempo, Eliú estava junto de Jó e desses 3 amigos quando eles estavam falando a Jó sobre Deus. E Eliú, que era o mais jovem de todos, chegou ali diante de Jó e começou a falar coisas perfeitas para aquele momento, mostrando que Jó não tinha que se justificar, mostrando que Jó não podia contender e perguntar como Jó perguntava, mostrando que ele era isso, aquilo, era bom, tinha feito tal coisa, ajudava os pobres, fazia sacrifícios, os filhos eram abençoados. E nisso Jó foi ouvindo. E Jó falou assim, eu falei de coisas que eu não sabia. E ao mesmo tempo, o Senhor saiu de um redemoinho, se manifestou a Jó e começou a fazer perguntas a Jó. Jó não sabia responder. Onde estava você quando eu formei o mundo? Onde estava você quando eu fiz o crocodilo? Onde estava você quando eu determinei dia e noite? E por aí vai várias perguntas. Se você quiser saber todas as perguntas, vai lá, nos últimos capítulos de Jó. E aí Jó disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus se agradou tanto disso, tanto, que ele pediu a Jó que orasse pelos 3 amigos da onça. E Jó orou. Se fosse outra pessoa, eu não vou orar não, Senhor, olha o que eles fizeram. Jó orou. E nesse momento Deus mudou a sorte de Jó. E Jó teve mais 7 filhos. Jó enriqueceu de novo. Tudo de bom aconteceu na vida de Jó. E Jó entendeu que aquilo ali era por causa de uma coisa tão pequena que ele tinha feito. E eu falo com você, o que tem acontecido na sua vida que você não está entendendo? Que você muitas vezes não entende por que Deus está fazendo e você começa a murmurar. Não murmure, porque a murmuração impede a bênção de Deus. Impede que Deus haja. Seja o que for. Louve e cante ao Senhor. Adore ao Senhor. Que é a maneira mais certa, melhor, não só de você ter uma comunhão com Ele, como afastar o inimigo da sua vida. Entendeu?
Vamos caminhar assim? E se você gostou, compartilhe. Passe para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.